E também vocês podem já colocar perguntas no Macadu, que torço para que dê tempo aí no final a gente responder as perguntas de vocês. Mais um minutinho a gente já começa. Depois tem uma infecção urinária. Bom dia. 11 horas pelo horário de Brasília. Podemos começar? Primeiramente, gostaria de agradecer muito por vocês estarem aqui hoje. Gostaria de passar para vocês um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo nos últimos meses, trabalhando com Electron. Confesso para vocês que trabalho com Electron há bastante pouco tempo. E então pode acontecer de ter até algumas coisas que eu não consiga responder as perguntas de vocês. O Electron também é uma tecnologia bem recente, então às vezes nem os próprios desenvolvedores têm muita certeza do que ele é. Mas é uma ferramenta que está se mostrando bastante promissora e ela tem tido muitos downloads nos últimos tempos e está dando para desenvolver aplicativos bem interessantes. Então, vamos começar? Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho bastante com PHP, mas também gosto de trabalhar com todas as linguagens. E o Electron foi uma oportunidade de explorar outras áreas que até então eu não tinha me aventurado, como, por exemplo, o Node. Aqui tem os meus sites, o meu GitHub, que tem já todos os exemplos de código que eu vou mostrar durante a palestra, eles estão lá no GitHub. E no Speaker Deck tem todos os slides da palestra, então se vocês quiserem depois só acessar lá para não ter que ficar copiando tudo que eu passar aqui. Então, rapidinho, só para a gente entender o que vai ser visto, a gente vai ver o que é o Electron, como ele funciona, o que já existe em Electron, os primeiros passos para a gente trabalhar com ele, como distribuir as aplicações e várias outras coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo e inserindo aqui junto. Então, a primeira pergunta é talvez a mais fundamental de todas. O que é o Electron? Electron, então, é um framework para desenvolvimento desktop, multiplataforma, que a gente pode utilizar tecnologias web. O que são tecnologias web? HTML, CSS, JavaScript, Node. Então, o que você pode fazer num site, você pode pegar esse site e transformar ele em uma aplicação. Ele nasceu se chamando Atom Shell, talvez você já tenha ouvido falar no Atom Shell, e depois ele foi renomeado para Electron. Ele nasceu para dar suporte ao GitHub no desenvolvimento do Atom, que é o editor de texto do GitHub. E a partir daí eles viram que a ideia era bacana e que mais gente ia poder se utilizar dela e liberaram então o código sob o nome de Electron. Então, basicamente, você trabalha com tecnologias web. O código dele é todo open source, então você pode pegar lá, alterar o que quiser, pode ajudar no desenvolvimento do Electron também. Se tiver alguma feature que está faltando, vocês podem ir lá
submeter, reportar bugs também, acontece bastante. E depois que o aplicativo está pronto, vocês conseguem exportar ele para Windows, Linux, Mac e com um pouquinho de adaptação também para FreeBSD e outros Unix-like. Então, basicamente, essas plataformas suportadas assim, fora da caixa. Você pega o Electron e ele já suporta essas tecnologias por padrão. Windows, a partir do 7, vocês conseguem exportar tanto em 32 quanto 64 bits. Ubuntu ele é garantido que funciona a partir do Ubuntu 12, Fedora 21, Debian 8 e possivelmente qualquer outra arquitetura Linux que utilize 32, 64 bits ou ARM. Então vocês podem exportar, e o Mac a partir do 10.9. Então basicamente o que vocês vão fazer? Vocês vão montar como se fosse um site e vão colocar ali para o Electron rodar. No fundo, o Electron ele é o Chromium. Chromium é a versão aberta do Chrome. E eles pegaram esse Chromium e tiraram tudo que não interessava. Ficou só a base mesmo do Chrome. Não sobrou o resto, ficaram com a engine de JavaScript e embutiram nisso daí o Node. Então, o que dá para fazer? Tudo. Ali vocês têm o poder do V8, que é a engine de JavaScript do Google. E aí vocês podem... basicamente, o Electron ele é o Chromium com poderes do Node.js. Então, como o Electron funciona? Vocês vão ter ali o Electron, a aplicação principal. Dentro dessa aplicação principal, vocês vão dar um spawn no main process, que é o processo principal que vai manter o ciclo de vida da aplicação rodando. E depois vocês vão abrir novos render processors a partir desse processo principal. Cada render process, vocês têm a oportunidade de abrir uma nova janela. Então, vocês vão ter ali o Chromium mesmo, ele é escrito em C++. Vocês vão ter depois o processo principal, que roda em Node, e depois aqui embaixo vocês têm HTML, CSS, JavaScript para desenvolver a aplicação. Então, tudo nasce com o main. Vocês vão criar um objeto main. Ali vocês têm o poder de utilizar browser window, algumas partes da API, browser window, IPC, tudo que dá para fazer com o Node, acesso a menus, acesso a janelas. Com a browser window, vocês vão gerar um novo processo render, e nesse processo render vocês têm acesso ao WebFrame, IPC, Node de novo, DOM. E vocês podem utilizar o IPC para comunicar as duas camadas. Então, para entender o que é algumas aplicações envolvidas com Electron, a gente tem ali o Atom, que é o carro-chefe deles, né, foi desenvolvido pelo próprio GitHub. Vocês vão ter o Slack. O aplicativo desktop do Slack é desenvolvido também com o Electron. Rocket Chat, vocês vão ter o Visual Studio Code e mais um monte de aplicações que vocês entrarem lá no site vocês vão ver que dá para fazer. Mas nessa parte aqui ninguém está interessado, o pessoal quer ver o código, então vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui vem junto com o Electron. Atualização automática para a tua aplicação, menus nativos do sistema operacional que estiver rodando, o Crash Reporting, para vocês identificarem bugs e quando der problema a pessoa poder reportar um bug na aplicação, ferramentas de debug profile e instaladores para Windows. Então, os primeiros passos, a gente vai ver a estrutura mínima para montar uma aplicação do Electron. A gente trabalha com 3 arquivos. Vocês vão ter o package.json, que é o pacote que vai indicar todas as diretivas da aplicação. Quem já trabalhou com Node conhece o package.json. Vocês vão ter o main.js, que é o arquivo que vai rodar por primeiro, ele que vai iniciar todo o processo, e o index.html, que a gente tem que ter alguma coisa para mostrar na tela, né? Então, o package.json, a estrutura mínima dele é isso aqui, indicando para o NPM, lá para o Node, o que vai acontecer quando iniciar a aplicação. Main, ele vai indicar qual que é o arquivo main. Então, a única coisa que você diz para o Electron é que o arquivo main.js é quem vai inicializar a tua aplicação e pronto. Depois, a gente tem o main.js, que é efetivamente rodar a aplicação. Vocês podem ver ali que é um código bem simples. Na verdade, a gente só declara aqui 2 constantes, app browser. Bom que funciona isso aí. App browser, app e browser window.
e aí vocês vão requerir esses pacotes de dentro do Electron. Quem não conhece, quem nunca trabalhou com Node.js ou com o Electron, ali vai perceber essas chavezinhas, né, que é para importar uma variável, uma constante com o mesmo nome que ela está colocada dentro do Electron. Então a gente puxa as constantes app, que vai manter o ciclo de vida da aplicação, e o browser window para poder criar janelas. Quando a aplicação estiver pronta, vocês têm ali um app on ready, chama uma função anônima que vai criar uma nova janela, um new browser window com 800 por 600. E aí depois que essa janela estiver criada, vocês chamam um load URL para carregar um arquivo HTML dentro. O resultado disso aqui é carregar esse HTML. Eu só coloquei ali então um HTML simples e mandei, quando executar a aplicação, ele mostrar isso aí. Para rodar a aplicação, quem não tem o Node instalado é o primeiro passo, tem que entrar lá no site do Node.js e instalar. Aí abre o terminal, npm install-g electron prebuild, vai instalar o Electron globalmente no sistema operacional, e aí vocês podem chamar o Electron de qualquer lugar. Então, Electron, ponto. Para rodar o Electron nesse mesmo diretório que a gente está. E aí aparece magicamente a janela, e aí é uma alegria total, porque a gente percebe que funciona mesmo, né? E aí então todos esses exemplos que eu mostrei agora e que eu vou usar daqui em diante, vocês podem encontrar no meu GitHub. Eu coloquei lá, tem um repositório chamado exemplos Electron ou Electron exemplos. Electron exemplos, está escrito aqui, que idiota. E então vocês vão acessar ali e podem baixar, ou depois vocês baixam os slides e pegam os arquivos lá. Preparando o ambiente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como preparar para desenvolver. Então, existem 3 maneiras de você começar o desenvolvimento com Electron. A primeira é via NPM, que é o Node Package Manager. Depois, se você já está com o Node instalado, é só npm install e ele traz os pacotes da internet e instala na máquina. O segundo é usando o Prebuilt Binary. Você entra lá no Electron e aí você baixa o executável dele, o binário compilado, e joga a tua aplicação dentro dele. E você só coloca a tua aplicação dentro da pasta app, e quando ele rodar, ele vai procurar na pasta app a tua aplicação. Ou como dependência, você coloca numa dependência do Node, e aí a partir daí, quando der um npm install, ele vai buscar o Electron junto. Se fossem preparar o ambiente com o Node, npm install-g electron build. Electron prebuild, e aí vocês têm ele instalado na máquina inteira. Se vocês forem baixar o executável, vocês entram ali na página do Electron no GitHub, vai lá no Releases e baixa a versão mais recente para o sistema operacional que vocês estão rodando. Se for como dependência, coloca lá nas dev dependencies dentro do package JSON, e aí quando der um npm install, ele vai baixar o Electron antes de rodar a aplicação. Esse aqui é o Quick Start. Se vocês estão bem perdidos assim e querem ver uma aplicação rodando, vocês podem clonar ela do GitHub, lá o Electron Quick Start. Entra na pasta, npm install, npm start, ele baixa todas as dependências e põe para rodar, e aí vocês vão ter isso aqui. O que ele faz? Ele mostra uma aplicação com HTML bem simples, e quando ele inicia a aplicação, ele já puxa o DevTools do Chrome. Então, vocês podem ver que é exatamente o Chromium rodando. Vocês podem usar os DevTools, inspecionar elemento e tal. Claro que depois que a gente compila, a gente tira essas coisas, né? Ninguém quer usando o teu programa lá e abre o DevTools e começa a avacalhar teu HTML. Mas aqui, então, durante o desenvolvimento, a gente utiliza o DevTools bastante para ver como é que está o console, para ver se ele está conseguindo carregar arquivo e tal. Vocês vão usar bastante. Então, a API do Electron, vocês vão são as ferramentas que vocês têm para trabalhar. No processo main, vocês vão ter alguns processos, como, por exemplo, o app, que é o processo principal, que vai dar o ciclo de vida, auto-updater para chamar o atualizador, browser window para criar janela, dialog para criar janelas de abrir arquivo, salvar arquivo, alert, IPC para comunicar, menu item, menu para criar menus de contexto. Depois a gente vai dar uma olhada com mais calma neles.
No render, vocês têm Desktop Capture para tirar print da tela, Remote para chamar processos do main, e em ambos os processos vocês têm acesso ao Clipboard para pegar tudo que está na área de transferência, o Process, Screen, Shell, então tem várias coisas que dá para brincar. O app é a principal delas, vai controlar o ciclo de vida e vocês têm alguns métodos que vocês podem utilizar. O quit, eu não preciso explicar, né? Fecha a aplicação. Relaunch, vai reinicializar a tua aplicação, isso aqui geralmente a gente usa depois de aplicar um update. Focus, para chamar o foco da aplicação. Get Locale, para descobrir qual que é o idioma do sistema operacional. Aí, por exemplo, você montou uma aplicação que funciona em português, inglês, francês, árabe, e aí você quer descobrir qual que é o sistema que você está rodando para mostrar naquela língua, e aí dá um Get Locale, você descobre. Set Badge Count, vocês vão perceber que dentro da API do Electron tem várias coisas anotadas, por exemplo, assim, só funciona no Linux, só funciona no Mac, só funciona no Windows, funciona no Mac e no Linux, que são coisas específicas que só tem em alguns sistemas operacionais.